Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui no espaço do professor Marcelo Peruso, um profissional que eu admiro muito, tenho um carinho enorme e uma gratidão também por todo o apoio que ele deu na minha tese de doutorado, que eu daqui a pouco vou mostrar para vocês. Eu sou a Cida Stier, sou fonoaudióloga e venho de uma trajetória de preparação de profissionais para falar bem. Então, eu sou fonoaudióloga já há 33 anos, tenho provavelmente mais tempo de fonoaudiologia do que muitos têm de idade aqui. E é uma trajetória muito feliz, muito apaixonante, eu poderia dizer assim, porque a fonoaudiologia trabalha com o ser humano, trabalha com as pessoas, trabalha com o exercício de saber sempre como chegar no outro. E comecei minha trajetória já trabalhando com locutores de rádio no primeiro momento e depois, logo em seguida, com o pessoal de televisão, e onde eu estou até hoje, trabalhando com formação, preparação de repórteres. Cada vez mais o meu trabalho ao longo dos 33 anos foi saindo da área de profissionais da voz e foi conquistando um espaço que eu particularmente não imaginei que iria conquistar, que é de todos os segmentos de profissionais que precisam falar bem. Quem aqui não precisa falar bem? Tem algumas profissões que às vezes a pessoa não leva em consideração isso, é ou não é? Então a minha formação, eu sou especialista na área de voz. Hoje é o Dia Mundial da Voz, alguém viu isso ou não? É o Dia Mundial da Voz, é um dia de prevenção dos problemas de voz, que no Brasil são bastante recorrentes, porque brasileiro adora uma voz rouca, e a rouquidão é o primeiro sintoma que nós devemos levar em consideração para identificar se uma voz está saudável ou não. E a minha formação em voz me levou para outras. Fui fazer mestrado em distúrbios da comunicação, fui fazer MBA em comunicação e marketing, fui fazer uma série de especializações até que eu descobri o professor Marcelo Peruso com o doutorado de neuromarketing, e nele eu me achei totalmente nesse momento da minha vida em que eu estudo muito a relação entre credibilidade e estilos diferentes de comunicação. E ao longo da minha trajetória eu percebo que é muito comum, eu tenho um consultório, que as pessoas cheguem no meu dia a dia, no meu consultório, com problemas que são de áreas diferentes, mas que têm uma mesma raiz. A dificuldade de não saber se expressar e, por isso, não conseguir acessar coisas que são importantes para todo profissional. Então, hoje, pela necessidade de vocês no MBA, enfim, por toda a trajetória que vocês vão cursar aqui, eu achei bastante pertinente falarmos sobre a importância da comunicação. E se vocês vão vender produtos, se vocês vão comercializar coisas, produtos ou serviços, há algo bem importante que deve ser levado em consideração, que é cada um saber que representa a própria marca. Cada um tem uma marca pessoal, que foi construída desde os primórdios lá. Na nossa história, nós somos a somatória de absolutamente tudo o que nós vivenciamos. Eu coloquei aqui uma equaçãozinha para contar mais ou menos quem sou eu. Eu praticante de yoga desde menina, tive uma mestra de yoga por 34 anos, pude já viajar bastante, trabalhar muito com televisão, que é a minha grande paixão, adoro dar palestras, faço parte de uma turma da pesada da fonoaudiologia, de um grupo de São Paulo. Dentro da Rede Globo, nós temos também um time de fonoaudiólogos que estão sempre juntos e, especialmente, tudo isso leva à necessidade de conhecer muito quem nós somos. E dessa maneira, eu gostaria também de conhecer um pouco cada um aqui. E como que, eu tenho já, né, Carlos, que eu já vou enchendo de perguntas, quero saber o nome, o que vocês fazem. E
E como que vocês avaliam a própria comunicação? Uma conversinha sucinta, esse vai ser um primeiro momento para eu conhecer vocês, e aí depois nós vamos abrindo para outras perguntas no decorrer. E eis a comunicação de todos aqui. E veja, um simples ato de se apresentar conta toda a nossa história. Muito mais do que cada um contou a respeito do que faz e como pensa na comunicação, a história de vocês veio junto, veio ou não veio? Veio a simpatia, veio a timidez, veio a ansiedade, veio a pressa de querer terminar logo, ou a tranquilidade, enfim, todos os elementos que se somam à nossa comunicação também se somam ao nosso jeito de ser. E esse é um excelente exercício, você trazer para uma apresentação exatamente quem você é, mas tendo também a percepção de que muitas vezes na comunicação tem elementos que não contribuem para que a gente mostre exatamente o nosso melhor. E quais são esses elementos? Um é a voz. Se eu chegar aqui e começar a falar com vocês com uma voz um pouco mais aguda, essa voz não vai me representar muito bem e provavelmente depois de 10 minutos, tô indo ali, já volto e tal. Ou ainda a dicção, ou seja, se eu começar aqui a falar muito rápido e enrolado, também vai chegar uma hora que vocês vão perder a conexão. Da mesma forma, alguns de vocês falaram aqui sobre a respiração. Se eu chegar aqui ansiosa ou então não me organizei, cheguei em cima da hora e veio com a respiração ofegante, isso também vai acabar repercutindo na forma de falar. Nós podemos dizer que a comunicação sob o ponto de vista da fisiologia da fala, da voz, nós temos um alinhamento entre o respirar, o produzir o som e o articular. Hoje aqui, nessa nossa primeira parte da aula, nós vamos conversando sobre esses elementos. Eu quero trazer para vocês um olhar fonoaudiológico sobre a comunicação. A comunicação, ela é instrumento de estudo de várias áreas. Vocês todos aqui estudam a comunicação, certamente, seja a gráfica, né, a parte visual, a parte escrita, e a parte falada também, mas dentro da fonoaudiologia o nosso enfoque é interno, como que nós vamos trabalhar a nossa comunicação no nosso dia a dia e também desenvolver as habilidades que são necessárias para falar melhor. Dentro disso eu quero trazer algumas reflexões e algumas perguntas para vocês. A comunicação ela tem essa capacidade de nos surpreender, de trabalhar além do conteúdo, uma relação de engajamento, de como nós nos organizamos. Isso daqui nada mais é do que uma fonoaudióloga apaixonada por voz que já coloca aqui duas grandes pregas vocais para dizer o seguinte: você já pensou sobre o quão maravilhoso é você ter uma voz? Já pensou nisso ou não? Já pensou o quanto que é maravilhoso você pela manhã abrir a boca e tua voz está ali? Quando a gente fala cordas vocais, nós não estamos falando algo que foi feito para falar. É uma adaptação do nosso sistema respiratório. Quem aqui tem cachorro, gato? Sabia que, vamos aqui falar corda vocal, mas são pregas vocais. As pregas vocais são muito próximas, muito parecidas com as nossas. Então veja, eu tinha um cachorrinho que faleceu recentemente, foi uma pena, porque se ele vivesse mais um pouquinho, eu tinha por mim que ele ia conseguir falar. Eu sabia que um dia ele ia, porque ele tentava. E foi esse o processo do desenvolvimento do ser humano, a necessidade de chegar no outro, estabelecer uma relação, foi fazendo com que todo um código linguístico fosse se moldando. Então, um primeiro grunhido provavelmente se transformou num primeiro som gutural, enfim. E aí todo o nosso quadro fonêmico, P, B, M, T, D, N, L, e todos os sons que nós construímos foram sendo codificados e são armazenados na nossa história. Então toda a nossa ancestralidade traz essa informação e essa informação nos é muito rica e é passada de uma maneira que
nós não nos damos conta. Então, o produzir a voz é algo que nós não temos consciência. Não é a troco de nada que nós estamos começando exatamente com esse ponto. Porque não é uma coisa meio paradoxa? A gente usa a voz o dia inteiro. A gente não consegue falar duas coisas positivas a respeito dela. Por quê? Porque nós conhecemos pouco. E olha que nós já viemos com um baita equipamento aqui ajustado, né? 2, um de cada lado, para que a gente tenha condições de ouvir a própria voz, regular a própria voz, mas, no entanto, nós passamos uma vida sem ouvir e sem se apropriar dela. E quando vocês se apresentaram aqui, eu tenho certeza que numa outra oportunidade, porque cada matéria nova vocês vão ter que fazer isso, vocês vão lembrar de mim, vocês vão se colocar com voz, com atitude, porque muitos aqui têm muito mais voz do que usaram. É uma economia, é um padrão econômico, assim, barará, meu nome é barará, 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 barará. Solta, fala para fora. Por quê? Por que é difícil isso? Se eu não reconheço a minha voz, como que eu vou usá-la de uma forma adequada? É ou não é? E será que cada um de vocês não guarda um potencial que vocês nem sequer imaginam da voz e que vocês podem passar a admirá-la e usá-la de uma forma melhor? Tenho certeza que sim. Por que aqui provavelmente várias pessoas vão dizer, eu odeio a minha voz, como você. Porque quando nós ouvimos a voz gravada, nós temos uma péssima sensação de que aquela voz não é a nossa voz. Só que está todo mundo ouvindo a voz do jeito que está ali gravada. Mas você diz, não, mas ela não é minha voz. Por que isso acontece? Sabe dizer? Porque quando nós falamos, nesse momento que eu estou falando com vocês, eu estou ouvindo minha voz pela vibração interna, então pela vibração óssea, dá um som assim mais ressonante, e pela audição. No entanto, quando eu vou ouvir gravada, eu não tenho mais essa sensação maravilhosa de vibração. Eu só ouço pelo ouvido, eu não percebo essa vibração. Então aquela voz parece não ser a sua. Uma vez, quando eu era bem lá atrás, um otorrino falou isso, não, isso é questão de hábito e tal. Eu falei, não, é impossível, porque eu tenho 2 vozes. Mas lá pelas tantas, não sei em que fase da minha carreira foi isso, eu falei, nossa, a voz que eu ouço no gravador é exatamente a voz que eu ouço aqui por dentro. Algum ajuste interno lá acontece para que isso se torne possível. Mas o fato é que a minha dica para vocês aqui é hábito, eu acho que vocês aqui são mais do que profissionais nisso, usar a tecnologia a favor do crescimento e do desenvolvimento da comunicação. Tem coisa melhor que gravar um áudio no WhatsApp? Quem aqui tem o hábito de gravar áudio? Levanta a mão, quero ver. Quando vocês gravam, vocês ouvem? Hã? Às vezes, quem não ouve o áudio que manda? Você grava e não manda, não ouve? Mas olha, quem grava, quem manda a mensagem e gosta da voz que é. Aquele exibido lá só. Hein? É gravar, é reconhecer os pontos positivos. A próxima, no intervalo, manda uma mensagem para alguém, um áudio, e ouve e diz, espera, a Cida me pediu para eu ver aqui 2 características positivas da voz. Antes de criticar a sua voz, pense no que ela tem de bom. Com certeza, ela tem muitas coisas positivas e você precisa aprender a ouvi-la. Por isso, dessa maneira, nós temos que calibrar os nossos ouvidos, ter essa percepção do quanto que o nosso mundo na comunicação, ele se estabelece pela nossa forma de interagir com as pessoas e especialmente através dos bons hábitos. Então, eu queria aqui compartilhar com vocês essa frase do Aristóteles que tem muito a ver com o significado da comunicação. Nós não podemos pensar que desenvolver a comunicação ocorre num momento da vida, fiz um curso, assisti uma palestra, entendi tal coisa. Não, a comunicação é aquilo que nós fazemos
repetidamente, é um hábito. O hábito de ter uma boa comunicação, usando os elementos de uma forma harmoniosa, é que vai garantir com que a comunicação aconteça de uma maneira eficiente.